Para a minha família, imagina, infelizmente nós crescemos num bairro de lata, ao que vocês aqui chamariam uma favela, não é? Certo, mas sim. um bairro de lata, mesmo perto do mar. Então, nos invernos rigorosos, a água do mar entrava em nossas casas, o chão era terra batida. Eu partilho sempre a ideia de que nós víamos na televisão as imagens que vinham da Unicef de África para que toda a gente apoiasse a África, mas nós vivemos essa realidade em Portugal ali nos anos 80, não é? Eu nasci em 1982 e era essa a realidade. A minha mãe veio de Cabo Verde, o meu pai veio em 72 e ainda viveu um período muito difícil em 1972 porque Portugal só ficou independente e saiu da ditadura em 74. E então o meu pai ainda apanhou um período muito difícil em que tinha que se esconder dentro de uma igreja para não ser espancado na rua por ser uma pessoa preta. Enfim, foram períodos assim difíceis. E então a minha família cresceu nesse ambiente de medo, de fazer tudo direitinho. O meu pai trabalhava na construção civil, era pedreiro, e a minha mãe trabalhava nas limpezas num hotel. E depois passou a trabalhar na cozinha e depois cozinheiro, enfim, foi fazendo assim os seus caminhos, muito na zona turística de Portugal. Certo. Aos 15 anos eu saio desse lugar e fomos para um outro bairro social, mas aí já com mais dignidade. Eu digo sempre, foi o meu primeiro banho de banheira, foi aos 15 anos. Até lá eu só via nas novelas brasileiras que chegavam Portugal dizia, porra, bem com espuma, quando não sei o quê. E achávamos fascinante esse lugar. Mas sempre que falo sobre essa realidade, ninguém acredita que em Portugal, ou seja, na Europa, havia essa realidade. Esse gueto, não é? Sim, e sim. é uma realidade muito dura porque vimos muita gente perder-se nas drogas, muita gente. Mas eu vivi num templo, que era aquela casa, meus pais trancavam-nos dentro de casa para a gente não sair, e era ali que nós cantávamos e imaginávamos o mundo. E então, no momento em que eu decido, não, a minha cena é música, os meus pais foram só, deixa, não falta dinheiro para os teus irmãos, vai. E tive um amigo que faz parte de uma das maiores bandas de Portugal, que são os da Weasel, e esse artista, o Virgul, que tem uma canção com a Ludmilla. Por isso é que eu fiquei feliz quando vi a Ludmilla a furar, porque ainda quando a conheci, ela gravou com esse meu amigo, que ele era ainda bem mais famoso do que ela, e hoje a Ludmilla transformou-se na Ludmilla. E o Virgul então disse, não, eu levo o Dino, eu não se preocupem, eu pago tudo. Então tive esse padrinho que já fazia música e levou-me para o Porto. Que era um amigo teu na época. Que sim, tornou-se. Eu fui abrir um concerto dele, com a banda dele, sim. E tornámos-nos amigos até hoje, não é? É padrinho do meu filho. E o Virgul levou-me para o norte do país, ou seja, eu saí do Algarve e fui para o Porto. E no Porto estive com essa banda, os Expensive Soul, 15 anos. E os meus pais sempre preocupados, não é? Ou seja, Deus queira que não falte nada. Mas então eu estava sempre a pedir dinheiro. Então a minha irmã, que também cantava num cassino e estudava ao mesmo tempo. Então quando faltava, lá ia eu assim, tipo, mano, está difícil, dá para orientar só um. E lá a minha irmã. Então eu fui muito um produto dos meus pais que iam dando, a minha irmã também. E então é como se fosse o louco, não é? E quando eu só bati, imagina, o teu foi aos 27, eu ganhava bem com os Expensive Soul e com os No Soul Family, mas investi tudo para gravar o meu primeiro disco. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 23 anos, sim. E foi bem caro porque eu não tinha experiência. Então, como eu gostava de vários ritmos, então fui para a Jamaica, vim para o Brasil, fui para Angola, fui para os Estados Unidos. Eu usei o meu dinheiro todo a viajar para ver se era mesmo o que eu queria. Até que de repente fui a Cabo Verde novamente e afinal estava tudo aqui e eu fui gastar o meu dinheiro todo. Foi isso que aconteceu. Rodei o mundo para descobrir que a resposta estava aqui. Mas foi bom. Foi bom porque a experiência não se paga. A experiência que eu tive. E os meus pais, num desabafo, depois de já me ter acontecido toda a maravilha do mundo, mas vocês não houve um momento em que, imagina, eu saí daqui em 2003 e eu só pude chegar e dizer assim, onde é que vocês querem ir? E já estávamos em 2019. E nesses anos todos, vocês não pensaram
esse gajo é louco, está sempre a dizer que vai funcionar, porque eu acreditava que... Sim. Claro. Só que... E depois se me perguntassem, olha, para funcionar vais demorar 16 anos, aceitas o caminho? Eu diria logo que não, não é? Ou seja, 16 anos, isso já é doutoramento. Sim. Então eu fiz esse doutoramento sem saber, porque fui só andando. E quando chegou o momento, a minha mãe disse, em 2004 eu entreguei-te logo a Nossa Senhora de Fátima. Eu disse, olha, que o mundo lhe dê muitas mães que cuidem dele. E o meu pai disse que só queria garantir que eu tinha o meu quarto em casa. E eu, porra, será que eu vou saber ser assim? Eu acho que a sabedoria deles foi o libertaram, confiaram e rezaram muito. E o que é certo é que as coisas que me aconteceram, eu sinto mesmo que tem que haver algo. Hoje já sei que são os meus orixás, porque já tive esse contacto, mas antes eu achava que eram outros santos. Sim. Mas eles rezavam a outros santos, não é? Eu, depois de ver as trapaçadas que eu fiz, eu disse assim, porra, os santos não acreditam no que eu acredito. Não, mas santo de mãe, reza de mãe, não tem jeito. É muito forte. Eu vim pra cá, pra São Paulo, com Santo Antônio. Eu também sou do Candomblé, mas a minha mãe é catolicíssima também, devota de Santo Antônio. E aonde eu fosse no mundo, ela falava, leva esse santinho, leva esse santinho. Lá em casa... Tem as minhas coisas todas e tal. E tem o Santo Antônio da minha mãe. Porque é a reza, acho que mais poderosa que tem. É a reza de mãe. Eu acredito. E de pai também. Eu acredito muito nisso. Sim, mas a da mãe... Eu ia falar isso. Não quis... Te amo, pai, aliás. Mas assim, é que mãe tem uma coisa que é muito poderosa. A minha mãe também, assim como vocês... Também eu vim para São Paulo muito cedo, com 17, sozinha. E minha mãe também me deu uma santinha. Minha mãe também, meus pais são católicos também, eles fazem lá as orações dele. E eu acho que tem uma força que é algo que ultrapassa a barreira da religião, da gente chamar se está rezando para um santo ou se está pedindo para um orixá. Tipo, ultrapassa. Eu acho que é uma coisa que mãe tem esse poder, né? Sim. Assim,